Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, Valfrido Vardi e eu, hoje entrevistando um cientista, Miguel Ângelo Laporta Nicoleles, o nosso Michelangelo da ciência brasileira. Ele é professor, pesquisador da Duke University, nos Estados Unidos. Nós vamos tentar entender direito como é que esse negócio ele se especializou em próteses neurais, mas não só isso. Se vocês quiserem saber a biografia dele é um negócio gigantesco, não é? Então, nós vamos aqui, depois você pode até pesquisar, mas nós vamos querer discutir aqui alguns temas sobre o cérebro humano, que parece que ele considera assim que é uma espécie de centro do universo. E ainda muito pouco explorado, acho, né? Não sei, né? Bem pouco conhecido. Obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Imagina. É uma honra para nós. A nossa primeira pergunta aqui sempre é: faça a sua própria biografia de Wikipedia. Qual é a síntese da vida de Nicoleles, como o senhor é conhecido, e que tem um grande defeito? Depois eu quero saber se isso mora em alguma área do cérebro também. Ele é palmeirense, roxo, legítimo, verde mesmo, né? Como diria o professor Beluso, ele é palmeirense doente. E como se o Beluso fosse palmeirense são. São, exato. Muito bem. Vindo do professor Beluso, eu vou levar como elogio, né? Qual é a síntese de uma biografia de Nicoleles por Nicoleles? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar. Bom, eu saí do Brasil em 89, na grande diáspora do final dos anos 80, que ocorreu no Brasil de cientistas, né? Pensando nisso agora, eu conheço vários brasileiros espalhados pelo mundo que saíram no mesmo momento que eu para desenvolver a minha visão de que, para entender o cérebro, a gente precisaria escutar uma tempestade cerebral de verdade. Para isso, você precisaria registrar os sinais elétricos de centenas e milhares de neurônios ao mesmo tempo, que até aquele momento, no final da década de 80 e por quase 80 anos, a neurociência estudava um neurônio de cada vez. Então, para mim, era como você tentar entender como a floresta amazônica funciona, olhando para uma árvore de cada vez. Nunca, né, nós íamos chegar lá, né? E o meu orientador aqui no Brasil virou para mim e falou: eu conheço um lugar no Brasil onde você pode ir para realizar esse projeto. Eu falei: uau, estou procurando há um ano, só me diz, né? Ele falou: chama-se aeroporto. Você vai para o aeroporto, pega um avião e acha um maluco nos Estados Unidos. Você acha um maluco, e eu achei um jovem americano que estava na fase ascendente da carreira dele, o John Chapin, que tinha a mesma ideia que eu. Então, por 10 anos, nós éramos os dois únicos malucos no mundo que propunham estudar o cérebro dessa maneira. Como se fosse uma grande, eu gosto de dizer que é como se fosse uma grande democracia. Dessa maneira, rapidamente, quer dizer, considerando os neurônios na sua relação. Exatamente, registrando um circuito neural. Um circuito neural. Em vez de olhar para um elemento, eu ia fazer essa metáfora que eu uso muito nas minhas aulas. O cérebro é como uma grande democracia, os neurônios votam. Só que a gente só escutava a voz de um. Entendi. E nós precisávamos escutar a voz de uma amostragem representativa dos 86 bilhões que existem aqui. Mas não existia tecnologia para isso, não existia nem métodos para registrar, nem para analisar os dados. E eu fui trabalhar com o John, e durante 5 anos a gente brincava, meu pai foi juiz aqui no Brasil, né? Meu pai brincava que eu e o John poderíamos dividir o nosso advogado para o nosso divórcio, porque a gente passava as madrugadas juntos registrando neurônio, né? E quem ia acreditar que 2 caras estavam às 5 da manhã registrando neurônio? Estável. Exato, e nós estávamos, né? Então, e aí nós conseguimos, juntamente com uma equipe mínima, éramos nós 2 e mais 2 pessoas, desenvolvemos um método para registrar grandes populações de neurônios. E aí, uma noite, eu já tinha mudado para Duke, onde agora eu sou, depois de 35 anos, professor emérito, né? Durante a pandemia, eu decidi que eu queria criar minha própria padaria, então estou criando o meu próprio instituto espalhado pelo mundo agora. Mas aí eu e o John estávamos jantando, e nós chegamos assim, eu me lembro perfeitamente dessa conversa, porque foi sensacional. Como que nós vamos analisar isso? Nós temos terabytes de dados do cérebro e não tem método matemático, não tem algoritmos, não tinha nada, né? E eu não me lembro como foi a dinâmica final, mas a gente chegou à conclusão que nós tínhamos que ligar cérebros de animais a máquinas, robôs, braços robóticos, pernas robóticas, para poder quantificar o que o cérebro estava fazendo.
E eu nunca vou esquecer porque atrás de mim tinha um motorista de caminhão comendo o sanduíche da Filadélfia, que é famoso, o cheese steak, né, que é um barato desse tamanho, com queijo, tem tudo ali, né? A vida é o x-tudo deles, da Filadélfia. E eu falei... O pão é bom, o pão que faz isso. Não, esse x-tudo Filadélfia, fiquei viciado nele. E o cara levantou, porque eu tinha falado para o John, vamos chamar isso de interface cérebro-máquina. Brain Machine Interface. O cara levantou com queijo escorrendo por todo o bigode, barba, e falou, that's a great name. Esse é um nome perfeito. Então, nós tivemos uma aprovação imediata da comunidade, né? E foi isso que, basicamente, a minha carreira inteira tem sido para tentar entender como esses circuitos neurais produzem tudo aquilo que o cérebro faz. Uma pergunta intermediária, só para entender como essa pesquisa se insere no contexto de outras pesquisas da neurociência de um modo geral, Sim. Com o aparecimento dos equipamentos de ressonância e das chamadas teorias dos módulos, né, que diz que o seu cérebro é dividido em módulos que são integrados de maneira operacionalmente fechada, cognitivamente aberta, enfim. Eu sou o poster boy nos Estados Unidos contra a teoria dos módulos, porque eu mostrei que o cérebro, as barreiras que as ideias do Damasio, do Antônio Damasio. Explica isso um pouco para o nosso... Durante, vamos dizer, desde os anos 20, o cérebro foi dividido em regiões e o dogma que existia na literatura neurocientífica até os anos 90 era de que cada área era especializada numa coisa só. Então você tinha o centro da fala, sistema visual... o núcleo do Palmeiras, enfim, que fica aqui na medula espinal. Você não sabia que eu era né? neurocientista, Não sabia, não, estou fascinado. Todavia, fui eu e o John, quando nós começamos a fazer os registros, nós começamos a ver que o cérebro não estava nem aí para as fronteiras que nós, cientistas, tínhamos delimitado por critérios que não valem nem a pena discutir. Rapidamente, não eram aquelas ou não é de Não, modo nenhum? elas não faziam só aquilo. Ah, entendi. Elas eram multidisciplinares, vamos dizer assim. Tá. Os módulos não tinham uma finalidade única. Não tem só o da fala, não tem só... Eles eram o que a gente chama hoje em dia de multiprocessing. Tá. Né? Por exemplo, se eu puser uma venda nos senhores, uma venda dessas de dormir, em 15 minutos puser vocês numa máquina de ressonância nuclear magnética, né? Que eu vi nascer ao longo da minha carreira. Isso é uma revolução, porque vê o cérebro. Vê o cérebro com certas limitações que eu já vou falar. Mas se eu puser vocês e forem fazer uma imagem do seu córtex visual, mas começar a passar um pincel nos dedos, dos seus dedos, enquanto vocês estão na máquina, o córtex visual vai começar a responder ao estímulo tátil. Em 30 minutos. Na realidade, então, um colega meu... É como se estivesse formando uma imagem a partir da... Não, é que existem conexões. Existem conexões entre a área dita tátil e a área visual. No momento em que o cérebro... A partir da forma como a mão percebe as coisas? Não. Você está com uma venda. O seu estímulo visual desapareceu, você não vê nada. Só que no momento que o cérebro perde essa fonte de informação, ele se adapta imediatamente ao novo mundo que foi criado da sua cegueira parcial. Sim. E esse sistema aqui, que era predominantemente visual, passa a ajudar o sistema tátil a processar a informação tátil. Então, para todos os propósitos, você converteu este barato aqui atrás, que é o córtex visual, num acessório tátil. Mas isso não pode acontecer do nada, né? Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum Ademir da Guia que faz assim e a coisa vira. É porque já existem conexões. Tem o Zeus? Tem um Zeus, um Deus que comanda o resto do cérebro? Não, essa que é a beleza. É democracia mesmo. A melhor metáfora é uma orquestra sinfônica sem condutor, sem maestro. Não tem maestro? Não tem. O maestro é coletivo. A arregimentação do tecido neural, ela é feita do modo distribuído. Isso é a beleza do cérebro, né? Olha. E quando a gente ligou o cérebro a artefatos robóticos, mecânicos, aí a gente conseguiu medir. Aí a gente conseguiu criar técnicas de análise, o John e eu, durante 25 anos, que explodiram no mundo, né? Porque o primeiro dia que a nossa macaquinha Aurora imaginou mover as mãos, mas não moveu a mão, ela controlou um robô que estava numa outra sala para fazer a tarefa que ela queria fazer originariamente com o corpo dela, através de uma interface cérebro-máquina, isso foi explodiu, porque de repente nós estávamos mostrando
que a tal democracia neural funcionava daquele jeito e não do jeito clássico. Estou achando meio comunista essa teoria do cérebro. Mas rapidamente, explica Macaquinho Aurora, como é que é esse negócio? A Aurora tem é o seguinte, esse nome espetacular. A Aurora virou uma diva, né? Tem a Maria Callas da ópera, tem a Marta do futebol brasileiro, feminino, e tem a Aurora das interfaces cérebro-máquinas. Né? Ela é conhecida no planeta todo, e provavelmente fora do planeta também. Isso é importante. O senhor considera que... As ondas de rádio estão sendo transmitidas ali para fora do sistema solar, né? A Aurora é o seguinte, ela aprendeu a jogar um videogame primeiro, com joystick mesmo, como a gente joga. E era um videogame para um macaco rezo complexo, porque ela tinha que mover um cursor numa tela de computador e acertar um alvo que aparecia aleatoriamente na tela. E cada vez que ela fazia isso, ela ganhava uma gota de suco de laranja que ela adorava. E a Aurora era treinada por um brasileiro, um russo e um espanhol. Imagina a pobre da Aurora o que ela padeceu, né? Era eu, meus 2 alunos, um russo e um espanhol. E a gente estava registrando 100 neurônios pela primeira vez na história da região motora, e a gente sabia quando a Aurora ia se mexer, antes dela se mexer. A gente ouvia o barulho da tempestade neural e tem um som característico. Tem um som característico. Que é o som do movimento que ainda não foi produzido, ele foi imaginado, né? Como dizia o grande Alexandre o Grande, antes de você ter um império físico, você tem que ter um império mental. Né? Por isso que ele falava com os generais dele toda noite que ele ia conquistar o mundo. Aí um general virou para ele e falou, mas por que você não para de falar nisso? Ele falou, porque antes da gente conquistar, a gente tem que querer vocês têm que acreditar que nós vamos conquistar. Isso, Pois bem, 300 milissegundos antes da Aurora mexer o braço com o joystick, a gente sabia que ela ia mexer o braço e para onde ela ia mexer o braço. Então nós começamos a decodificar o pensamento motor. Isso redefine o inconsciente também, né? Ela tinha um planejamento inconsciente, mas no momento que o cérebro projetava o programa motor, é mais ou menos 1/3 de segundo antes de você se mexer. Mas eu pergunto, professor, porque nós temos uma ideia de inconsciente que vem da psicanálise freudiana. Sim. Que é redefinida por esse trabalho, porque, na realidade, na medida em que o inconsciente determina as nossas ações antes mesmo de nós termos consciência delas, há uma redefinição do inconsciente. O problema é que você tem um programa genérico que é gerado antes de você ter consciência do que você vai fazer. Todavia, quando ele emerge no córtex, você tem o free will, vamos dizer assim, você pode não fazer o programa. Mas há uma de certa forma, uma revolução sobre o que nós imaginávamos que era a vontade, a manifestação da vontade. As pessoas sabiam que o córtex motor planejava o movimento antes de você se mexer. Isso sabia-se desde o começo do século. O que ninguém sabia era que com um número tão diminuto de neurônios, 100, de centenas de milhões que existem aqui no córtex motor, a gente conseguiria prever o que ia acontecer. Então, a Aurora começou a jogar o jogo e nós conseguimos, e os nossos computadores conseguiam ler com 300 milissegundos antes dela mexer, né, conseguiam ler esse programa motor, que é elétrico, e conseguiam prever o que ela ia fazer, com uma acurácia de mais de 90%. Quando ela estava fazendo esse joguinho com uma performance quase perfeita, nós fizemos um truque com a Aurora, um truque tipicamente latino-americano. Né? Nós removemos o joystick, conectamos o cérebro dela direto com um braço robótico que estava numa outra sala, e agora, ela não tinha mais o joystick para jogar o jogo. Ela tinha que entender, de alguma maneira, que era só imaginar o que ela queria mover, porque ela via o cursor na tela, via o alvo, que o nosso sistema ia dar conta de ler o cérebro dela, decifrar o programa motor e fazer o robô servir como o braço dela. E nós não sabíamos o que ia acontecer naquela noite, né? Não tinha a menor ideia de como o macaco ia reagir. E para nosso susto, que foi tão forte que conseguiu fazer um brasileiro e um russo e espanhol não abrirem a boca, o que é quase impossível, né? A Aurora percebeu que ela não precisava mais mexer o braço. Ela só precisava imaginar o movimento e o robozinho ia pegar o cursor e levar para o alvo. Então nós descobrimos que existe sim um free lunch nos Estados Unidos. Você só precisa ter uma interface cérebro-máquina que você come de graça, né? Ou toma o suco de graça. E naquela noite, eu gosto de dizer, né, a gente fez história porque foi o primeiro momento em que o cérebro de primata, que é muito parecido com o nosso, se libertou dos limites físicos do corpo. Ele passou a agir à distância. Que 3 anos depois nós pusemos um robô em Kyoto, no Japão, e fizemos uma outra macaca Aidoia controlar o andar desse robô no Japão da Carolina do Norte, Estados Unidos, só pela transmissão do pensamento ao redor do mundo. Né? Então nós
ampliamos o domínio do corpo do animal, porque agora ele tinha uma perna em Kyoto, e nós diminuímos o tempo. Nós escalamos para baixo, porque a perna em Kyoto mexia 30 milissegundos mais rápido do que a perna do animal onde ele estava na Duke, lá na Carolina do Norte. Então, na realidade, e mais interessante que isso é que em todos esses experimentos, os braços, pernas robóticas, virtuais, não interessa, eles foram assimilados pelo cérebro dos macacos e dos pacientes mais tarde, como sendo parte do corpo deles. E essa é a base do seu trabalho com exoesqueleto. Isso. Aplicável, obviamente, a pessoas com paralisia. Né? Paralisia. E aí como é que funciona? Porque aí não tem a questão, por exemplo, da medula, como é que se conecta? Isso. A gente criou um bypass. Tem um bypass coronariano, né? Quando você tem uma lesão da medula, que é um canudo que corre aqui dentro das vértebras, a medula é um grande canal de transmissão. Tem processamento local, mas o seu programa motor que é gerado aqui é transmitido para o corpo através da medula. Quando você sofre uma lesão medular, essa via de transmissão... É a linha de transmissão que cortou. Cortou. É como você cortar o cabo da internet ali, não tem o sinal. O que o John Chapin e eu, em 2002, ninguém queria publicar esse artigo, né? Um dia nós estamos sentados lá conversando, falando, bom, onde nós vamos mandar esse artigo? Que era, em 2002, nós previmos que as interfaces cérebro-máquina iam criar um bypass eletrônico da medula espinal e iam permitir que uma pessoa paralisada voltasse a andar só imaginando os movimentos para você andar, né? E que seriam transmitidos por uma interface cérebro-máquina por uma veste robótica, que é o exoesqueleto. Na época ninguém usava esse termo, a gente chamou de roupa robótica, né? E que essa roupa robótica ia ser controlada pela mente do paciente e ele ia voltar a caminhar, mesmo que o corpo dele não pudesse se mexer, né? Aí nós estávamos discutindo, porque todo mundo achava que era loucura total, né? Inclusive um revisor do NIH mandou uma carta para nós, quando a gente mandou um projeto para lá, dizendo assim, Dr. Chapin e Nicoleles precisam de ajuda profissional, do tipo psiquiátrico. São malucos. Porque eles estão propondo que o cérebro de um paraplégico vai controlar uma máquina e voltar a andar. Bom, a Scientific American acreditou nisso. E foi o artigo de capa da Scientific American em 2002, quando a gente fez um diagrama, né, mostrando como ia funcionar. Levou 10 anos, mas a gente fez aqui no Brasil a demonstração pública, né, foram 1,2 bilhões de pessoas que viram a abertura da Copa do Mundo, que foi exatamente o conceito que eu e o John publicamos 10 anos antes. Nós pegamos pacientes que tinham lesões crônicas, totais da medula espinal, e fizemos um bypass. Então a medula espinal foi tirada do jogo. É como se ela não existisse para o nosso propósito, né? Então o paciente imaginava que queria andar, o sistema computacional que ele carregava numa backpack aqui nas costas lia o sinal elétrico do cérebro, decodificava e mandava para a veste robótica que iniciava o programa de caminhar. E os pacientes, né, conseguiram andar, conseguiram fazer várias manobras, inclusive chutar a bola na abertura da Copa, né? Como está essa tecnologia hoje? Ela avançou? Não, ela avançou demais. Nós mesmos estamos na 4ª geração do EXO, controlado pelo cérebro, né? Agora, eu chamo do nosso... Nós construímos uma Maserati em 2014, né? Uma Ferrari. Nós usamos engenharia que ninguém nem conhecia, porque foram 156 pessoas do mundo todo, 25 países colaboraram de graça e trouxeram tecnologias que não tinham sido nem publicadas, né? Os caras abriram as patentes, todo mundo trabalhou aqui para fazer a coisa acontecer. Então era a nossa Ferrari, né? Hoje nós construímos um Volkswagen, porque o preço tem que cair, mas ele tem que ser seguro, barato e funcional. É uma equação difícil de você fazer funcionar, né? Mas nós conseguimos e nós temos hoje um exoesqueleto que começou a ser testado no estudo clínico que vai ser publicado daqui a pouco, eu não posso falar sobre ele ainda, mas o resultado foi espetacular. E ele é um exoesqueleto, para se ter uma ideia, 1/5 do preço desse aí que alguma política aqui em São Paulo está trazendo para o Brasil, de uma empresa que ninguém sabe se vai continuar viva ou não, porque nós queremos que ele possa ser usado pelas pessoas e não seja algo que ninguém pode comprar, né? Esse é o grande fator decisivo, né? E essa tecnologia evoluiu e ela deu múltiplos spin-offs. Então, a gente começou com o tratamento da medula espinal, mas agora nós temos terapias para Parkinson, para epilepsia crônica. Eu acho que a nossa terapia vai funcionar para depressão crônica e sem tratamento, pacientes que não conseguem
medicamentosamente, né, sair de uma crise de depressão. Nossos colegas em outros países estão sugerindo que talvez no início da doença de Alzheimer a gente possa usar a mesma terapia, porque a teoria se aplica para várias doenças, né? E por isso que nesse instante a área de neurotech, ou como o senhor falou, a área de neuropróteses, né, é a área mais promissora da neurologia nesse momento. Não é nenhum medicamento novo, não é nenhum... eu acredito que nós estamos entrando num outro momento da neurologia, né? O senhor falou de 86 bilhões de neurônios, né? Isso. Desses 86 bilhões, quantos são conhecidos, estudados? A gente conhece quanto dessa área já... Não, nessa floresta já se andou até onde? Não, o Humboldt da neurociência se chamava Santiago Ramón y Cajal. Ele era um espanhol maluco, doido, né, que ganhou o Prêmio Nobel em 1906. Aliás, é uma coisa muito legal, porque o mundo mudou tanto. Em 1906, os dois caras que ganharam o Prêmio Nobel tinham teorias absolutamente divergentes sobre o cérebro, e os dois ganharam. Camilo Golgi e Santiago Ramón y Cajal. E eu estava em Milão há um mês atrás, e o Camilo Golgi é um herói nacional, né? Porque imagina só, ele inventou o método de coloração dos neurônios que o outro cara, o Santiago Ramón y Cajal, usou para desprovar a teoria do cara que inventou. Eles se odiavam irmãmente, né? E é a coisa mais sensacional, quando eu dei a minha palestra Nobel em Estocolmo, eu li as duas originais, as duas palestras dos dois, quando eles ganharam. E é uma atacando o outro, e o outro atacando o outro, e falando coisas totalmente diferentes. Todavia, a colaboração deles permitiu que a gente catalogasse as árvores da floresta cerebral. Então, ao longo dos próximos 80 anos, nós encontramos todos os neurônios. Nós conhecemos como eles são, como a forma, projeções. O problema... Vocês conhecem aquelas imagens de milhões de dominós? Quando você empurra um dominó, né, você tem aquele espalhamento dinâmico. Esse é o cérebro. O dominó, o neurônio é um dominó. Você não presta atenção para um dominó naquela brincadeira. É o movimento. Você presta atenção na dinâmica. Né? Então, nós catalogamos todos esses neurônios, nós conhecemos para onde eles projetam, mas é quase... a dificuldade é entender a dinâmica de todo esse povo se comunicando uns com os outros. Eu tenho um grande amigo meu, um físico muito famoso, que diz o seguinte: nós os físicos tivemos o trabalho fácil, nós só temos que explicar o universo. Vocês têm o problema, vocês têm que explicar a condição humana. Good luck. Good luck, ele fala para mim, né? E é a pura verdade, porque a complexidade do cérebro humano é vastamente superior à complexidade do que a gente vê aqui fora, né? E, na realidade, quando o senhor se referiu à minha cosmologia cerebocêntrica, na minha visão e na visão dos caras que criaram a mecânica quântica, Niels Bohr, Heisenberg, né? O que o universo nos dá, a dádiva dos universos, é só informação e potencial. Você precisa ter um intérprete, você precisa ter um leitor inteligente que confira significado para o que está aqui fora. Então, nós conferimos, nós criamos toda uma cosmologia baseada no que nós temos aqui entre as orelhas. Então, o cérebro humano e as suas características definiram o que é que a gente consegue traduzir do que o universo nos dá em termos de informação, significado, relações causais, né? Mas se o Mr. Spock aparecer aqui um dia, lá de Vulcan, né? Não sei se as novas gerações lembram, mas o Mr. Spock foi meu herói na minha juventude. O Homem né? das Orelhas. Jornada nas Estrelas, né? Grande Capitão Kirk e Mr. Spock. Se o Mr. Spock vier para cá, como ele sempre dizia que ele tinha uma versão melhor de tudo, ele provavelmente nos daria uma descrição do universo que não tem nada a ver com a nossa. Porque o cérebro dele evoluiu num planeta com 2 sóis, com um campo magnético completamente diferente do nosso, em condições locais totalmente diferentes. Então, ele teria uma lógica e uma descrição do universo que não necessariamente bate com a nossa. Por isso que ele tem orelhas tão legais. Por isso que as orelhas são tão simpáticas. O Valfrido chegou a falar do inconsciente, a gente tem uma certa divergência sobre o poder do inconsciente. Mas isso... Eu não sei qual é, mas... Bom, nessa Ele não visão... gosta do Freud, eu gosto. Não, eu gosto do Freud. Não, eu gosto mais do Jung. Inclusive, a nossa teoria... nós temos uma teoria que nós demonstramos em animais de laboratório, em macacos, né? Que os grupos sociais de animais e seres humanos, né? Um time de futebol, vamos lá.
todo mundo aqui fala que um time de futebol deu liga, ou deu química. Isso. Mas ninguém consegue pôr a mão no que é isso. Por quê, né? Infelizmente o seu ultimamente tem tido mais que o meu. O nosso é diferente porque tem bacalhauada todo dia lá, então... Aliás, eu já contei ontem à noite que eu fui no Palmeiras falar o que eu fiz. Nós estudamos grupos de macacos, primeiro. E o que nós vimos é que as colônias, né, com alfa, delta, sei lá, o cérebro dos animais sincronizam eletricamente. Então, os cérebros começam a disparar os neurônios ao mesmo tempo. E aí eles formam um grupo coeso. Uma tropa de macacos, ela caça em conjunto, ela se defende em conjunto porque os cérebros dos componentes daquele grupo social se sincronizam. Quando você fala sincroniza, para dar um pouco de... são áreas do cérebro que passam a operar ao mesmo tempo. Elas começam a disparar como se elas fossem parte do mesmo cérebro. De um mesmo sistema. Na mesma frequência. Isso, vamos usar esse termo, exato. E o que é interessante é que, literalmente, eles formam um supracérebro. Quer dizer, se nós fôssemos fazer uma imagem, só para entender, se a gente fosse fazer a imagem de cada cérebro, todas as mesmas áreas, respectivamente, teriam sido acionadas. Formando o inconsciente coletivo do Jung. Eu ia chegar lá. Só que o inconsciente coletivo do Jung era inconsciente. O córtex é consciente. Então, o Jung estava aqui embaixo, nas partes mais antigas, né, são rotinas que nós recebemos como herança, não só dos outros seres humanos pré-históricos, mas, né, das espécies de primatas antes de nós. Mas o que eu estou falando é do córtex, é do nível superior. Então, quando um time de futebol dá liga, e eu mostrei isso no Palmeiras, eu registrei o cérebro de pares de jogadores do Sub-20 na frente do Palmeiras. Então é ele o culpado, é por isso que está indo bem o Palmeiras. Ele não desenvolveu alguma máquina com esses caras. E nós mostramos... Sabia que tem algum truque. Não tem alguma nada a relação ver. cérebro-máquina com a perna dos caras? Não, fez alguma coisa. São outros times para que usar precisam debaixo da exoesqueleto. Mas o que eu mostrei num experimento que ninguém vai acreditar quando eu publicar, nós pusemos pares de jogadores e fizemos uma coisa muito simples. O técnico Palmeiras dava a instrução ou eu dava a instrução para eles. Quando eu dava a instrução para os caras, não aconteceu nada. Quando o Abel falava para os caras o que eles tinham que fazer, o lobo pré-frontal dos meninos sincronizava na hora. Tá? Então, o cérebro deles formava uma liga, como se eles fossem parte de um supracérebro. Ou como se a gente tivesse criado uma entidade mainframe. E a coisa mais impressionante é que isso se repete em outras espécies animais e em comportamentos que nós damos como garantido, né? Uma orquestra sinfônica tocar, um time de futebol, como, por exemplo, uma espécie que eu admiro... Uma dupla de entrevistadores. Uma dupla de entrevistadores, o dupla sertaneja, enfim... Para você ter um grupo social e um comportamento social, os cérebros dos indivíduos têm que se amalgamar. Eles têm que sincronizar na mesma frequência. Esse é o segredo da formação de grupos sociais. Só para não perder o fio, a pergunta vai parecer coisa assim, quase poética, mas vamos lá, a partir dessas coisas todas. O mistério do querer está decifrado? Quer dizer, existe um querer que manda a ordem para o cérebro, ou é um cérebro que... ou é o contrário? Na realidade, o que o cérebro faz, é isso que é muito interessante, porque entra na discussão da minha visão pessoal, do porquê nós estamos cometendo um erro de interpretação em chamar esses sistemas algorítmicos de inteligência artificial. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Na realidade, o cérebro evoluiu através de um processo aleatório chamado seleção natural, para otimizar as nossas chances de sobreviver. O cérebro não evoluiu para decifrar o que está aqui fora, ou seja, a nossa percepção do mundo exterior não é necessariamente um match perfeito, não é uma cópia do que existe, não. O cérebro evoluiu para extrair do que existe aqui fora as relações causais, né, que nos permitam maximizar a nossa sobrevivência. Tá. Da mesma maneira, o cérebro utiliza a estatística que é criada pelo grupo social ou pelo mundo exterior de recompensas para calcular, para otimizar para que caminho eu devo seguir para maximizar a minha sobrevivência. Então, vou deixar... Todo mundo está falando, não, estamos morrendo de medo que a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, na minha opinião, substitua o ser humano, né? O problema não é esse, o problema é o oposto. Se todas as recompensas do mundo moderno foram ditadas pela lógica digital, sim ou não existir nenhum intervalo cinza entre branco e preto, o cérebro vai falar o seguinte, opa,
Para eu sobreviver, eu tenho que copiar essa lógica. Eu tenho que passar a me comportar desta maneira. Então, todo o sistema emocional, límbico, hedonístico, se torna binário. Porque ele vai ter que se adaptar à estatística do mundo que o cérebro detetou e que é fundamental para a gente sobreviver. Então, na realidade... Isso pode afetar reversamente a evolução humana. Isso em termos, quer dizer, está mais para atrofia do que para o desenvolvimento. Esse cérebro ele vai perdendo potencial. Ele vai ganhando certos potenciais, né? Nós estamos interagindo com telas antes da gente falar. Sim. Né? Então, isso alguns estudos têm mostrado nos Estados Unidos, porque eles medem isso periodicamente, né? Uma queda brutal de vocabulário das crianças do ensino médio americano, em 80 anos, quase 30%. Há uma contração. Aqui não tem estudo, mas eu percebo que também. Eu também não tenho nenhum estudo no Brasil, mas... Não tem dúvida. Interpretação de texto, raciocínio lógico, raciocínio... Eu conto essa história porque ela é muito pertinente. Eu estava num evento algumas semanas aqui em São Paulo e o nosso moderador perguntou para a plateia, tinha mais de 6 mil pessoas na plateia, quantos de vocês usaram o ChatGPT? Né? Mais de 80% da plateia levantou a mão. Aí eu pedi para o moderador, posso interrogar a plateia também com uma pergunta? Ele falou, claro. Eu falei, quantos de vocês sabem tirar a raiz quadrada na mão? Não na calculadora, na mão, 4. Aí eu falei, depende do número. Depende do número. Eu vou voltar aqui daqui a 10 anos, no mesmo evento, e vou fazer a seguinte pergunta. Quantos de vocês ainda sabem multiplicar na mão? E ninguém vai responder. Nenhuma mão vai se levantar, porque é o que nós estamos fazendo. Nós estamos contraindo certas habilidades básicas cognitivas que foram fundamentais para a gente chegar aqui. O senhor sabe que tem uma coisa básica, né? No meu tempo, né, eu sou velhinho, a tabuada era obrigatória, você tem que saber. As pessoas não sabem mais tabuada. Assim, tabuada, não é de decorar, assim, é de ter noção de quantidade mesmo. Não, eu cheguei a dar aula, são coisas muito peculiares, mas eu dei aula durante 35 anos, né, para alunos de uma top 10 universidade americana, né, no curso de medicina. Uhum. Eu me lembro de uma aula nos anos 90, isso faz 10 anos, mais 20 anos, em que eu falando, olha, para calcular esse barato aqui, nós temos que fazer o cosseno, né, do vetor, tal, Aí uma mão levanta, né, era um aluno que trabalhava comigo no meu laboratório, brilhante o menino, engenheiro, foi fazer medicina depois de fazer engenharia, engenheiro biomédico, aliás. E eu falei o seguinte, esse cálculo, a primeira vez que eu fiz uma digressão, né, e falei, olha, esse aqui nós estamos usando para tratar membro fantasma, né, a síndrome que a pessoa sente a dor num pedaço do corpo que já foi removido. Uhum. E isso foi descrito pela primeira vez nos Estados Unidos por um cirurgião do Exército da União na Batalha de Gettysburg. Uhum. Aí levanta a mão, Christopher, levanta a mão, olha para mim assim, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Porque esse cara é menino brilhante, ele falou, o que foi a Batalha de Gettysburg? Aí eu parei, imagina, eu sou brasileiro, estou nos Estados Unidos, é a batalha mais importante da história americana, porque definiu a Guerra Civil e criou os Estados Unidos. Os Estados Unidos que nós conhecemos nasceu naquele campo de batalha, tá? Aí eu passei o resto da aula falando sobre a Batalha de Gettysburg. Um brasileiro, né? Mas 50 minutos contando o que foi, como aconteceu, o que aconteceu. E o meu chefe de departamento estava assistindo a aula no fundo da sala, porque eu não sabia, eu estava sendo considerado já para ser professor titular, e ele foi fazer lá uma avaliação da minha aula. Ele falou, terminou a aula, o Christopher, desculpa. Eu falei, não, imagine, foi um prazer, ainda bem que você perguntou. Sim. Eu fico feliz que você teve coragem de... Né? E o menino da Califórnia, estudou em escolas ótimas. Aí eu estou saindo... Provavelmente não era o único a não saber. Provavelmente não era o único, certamente. Ele foi o que teve coragem de abrir a mão, levantar a mão. Quando eu estou saindo, o meu chefe de departamento vira para mim e fala, olha, gostei muito da sua aula, inclusive estou te recomendando para ser professor titular do departamento de História. Porque eu não sei o que você está fazendo na neurobiologia. Você passou 50 minutos falando da Batalha de Gettysburg. Né? E foi engraçadíssimo, mas ao mesmo tempo... começou a mostrar para mim um fenômeno que só piorou. Mas, professor, o senhor está falando daquilo que causa atrofia às nossas funções cerebrais. E quais são as funções que são amplificadas por essa nova realidade? Como eu estava falando, como o cérebro é uma entidade dinâmica, ele é um camaleão. Ele está continuamente se automodelando de acordo com o que a gente oferece para ele.
Né? Na pré-história, eu também estava comentando isso ontem numa conversa, se você for lá as pinturas rupestres, né, de Lascaux, de Altamira, né, que são as capelas sistinas da pré-história, você não encontra uma reprodução do ser humano nas pinturas do homem pré-histórico. Você encontra uma reprodução do mundo natural, dos animais que ele caçava, dos animais que ele convivia, da natureza, porque a conexão com a natureza, com o mundo natural, era vital na cosmologia do homem pré-histórico. Né? Então, a imagem do ser, do indivíduo, não tinha adquirido nenhuma importância relevante, porque ou você fazia parte do grupo e sobrevivia como parte do grupo, ou você perecia, você morria. Há uma crescente individualização. Né? Isso, aí você muda, vamos lá. Vamos para a Capela Sistina, do Renascimento italiano. Qual é a cena mais icônica do meu xará, né? Lá na Capela Sistina? É Deus apontando para o homem, mas ninguém para pensar. Deus no formato do homem. O Michelangelo da Vinci, o Renascimento italiano, muda o frame de referência da cosmologia humana e volta para os gregos, no século V a.C., e põe o homem no centro do universo. Completamente diferente da pré-história. É um cérebro diferente. Porque naquele instante, a forma do corpo humano, né, você vê que o toque de Deus no dedo não é um toque, ele não encosta, isso não é aleatório. Né? Nem Deus encosta no ser humano. É que é a disputa da escolástica. Né? Sim, mas... Entre a racionalidade repare bem, e a se religião. você fizer um zoom, eu li um estudo sobre os significados escondidos da Capela Sistina, né, dos afrescos de Michelangelo. Você vê que não tem o toque propriamente dito, existe uma distância. Porque naquele instante o ser humano está no mesmo patamar de Deus. E isso está sendo mudado, lentamente está sendo mudado. Aí você vai para 2016 e você olha para a última, que está sendo disputada agora, a última reconstrução do universo segundo a NASA. Nós desaparecemos. Tem o Big Bang, tem bilhões de galáxias, tem um universo onde nós somos menos do que um grão de poeira, não somos nada. Né? Então, onde está o Adão de Michelangelo? Está lá perdido no meio de um dote lá onde está a referência ao humanismo? Sumiu. Essa imagem de 2016 já está sendo reproduzida, já está sendo substituída por uma nova cosmologia, que é a Igreja da Tecnologia, onde os nossos sistemas tecnológicos estão no centro do universo. Porque a gente, em alguma curva aí, né, da evolução humana, passou a acreditar que as nossas criações, que por definição não podem ser mais complexas do que quem criou, vão resolver os nossos problemas. São problemas humanos, não são problemas de máquinas, né? O senhor não acredita na evolução das nossas criações para além das nossas capacidades? Não, isso é tudo marketing de quem do Exterminador do Futuro. Do Exterminador do Futuro. Porque alguns dos desenvolvedores da chamada inteligência artificial, depois eu quero que o senhor diga, porque o senhor diz, nem é inteligência nem artificial, mas porque algumas das pessoas diretamente envolvidas com isso, que são, os grandes magos, eles advertem para riscos. O senhor não tem uma visão catastrofista sobre isso? Quando você vira cientista, você aprende 3 coisas. A primeira coisa minha avó me ensinou, grande Dona Lígia Maria Laporta. O Isaac Asimov era só um ficcionista. Não, Isaac Asimov, eu li tudo do Isaac Asimov, o Arthur Clarke. Esses eram os grandes... Mas ali a inteligência artificial se volta contra nós. Isso, se volta. Mas nós temos 3 cardeais da ficção científica. 4, perdão, não posso falar. O primeiro é o Júlio Verne, que é um inspira todo mundo. Arthur Clarke, Isaac Asimov e Kurt Vonnegut. Esse é o melhor. O Kurt Vonnegut, ele extrai... em literatura de ficção científica, a essência do ethos dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, onde se acreditava que a tecnologia ia construir um país invencível. Sim. É por isso que eles investem em armamento e tal. Mas voltando a essa ideia original, né, o problema é o seguinte, desde a Revolução Industrial, se você for ler a literatura desde a Revolução Industrial, filósofos, poetas, cientistas, a primeira máquina que ia nos substituir era o tear a vapor. Tá? Se você for ler os caras da época... Não, esse é o cérebro a vapor. O cérebro a vapor vai passar por cima de nós. Você vai mais um pouquinho para frente, século XIX, os sistemas mecânicos, as calculadoras mecânicas, as coisas mecânicas vão nos substituir.
Isso vai progredindo até aparecer o computador, nos anos 30. Só que os sistemas digitais foram teorizados, antes de eles serem construídos, pelo Alan Turing, né, que é o grande ideólogo, né, o pai da inteligência dita artificial, o próprio Turing fala, veja, existem problemas, a vasta maioria dos problemas no mundo natural não são computáveis. Eu não vou conseguir escrever uma fórmula. Consequentemente, eu não vou conseguir escrever um algoritmo. Consequentemente, eu não vou conseguir fazer um computador reproduzi-lo. Para resolver esses problemas, ele falou assim no paper dele, eu tenho que chamar um oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. O Turing sabia disso. Então, os grandes caras, aí eu vou responder a sua pergunta, os grandes cientistas da inteligência artificial, os caras que eu conheço, que estão no top do barato, eles têm certeza absoluta que a inteligência artificial não vai substituir a mente humana. Eles sabem disso. Eles não têm dúvida alguma. Todavia, a indústria por trás disso, né? Porque, por exemplo, você mencionou um dos caras que acabou de sair da Google, o Hilton, e começou a alertar o mundo que nós vamos ser destruídos. Por que ele não falou isso enquanto ele estava na Google? Né? Nós temos que ser um pouco cínicos, né? Porque essa foi a segunda coisa que Dona Lígia me ensinou para ser cientista. Seja cínico, não acredite no que te vendem. Vá ver o produto você mesmo, entendeu? Vá lá encostar no barato. E eu trabalho com esses algoritmos de inteligência artificial, que é nada mais do que estatística multivariada, há 30 anos. Eu sei como eles funcionam. E não é nada do outro mundo, não tem nada que caiu do céu, entendeu? Os estatísticos conhecem esses sistemas há muito tempo. Eles foram aperfeiçoados, ficaram mais rápidos, as máquinas ficaram mais rápidas, têm mais memória, né? Uma capacidade de cálculo. Explodiu, só o que ninguém fala? A quantidade de energia elétrica que está sendo consumida pelos sistemas computacionais para fazer mineração de criptomoeda, para fazer treinamento desses sistemas digitais, está explodindo exponencialmente. Tá? Nós já estamos passando de 3, 4, 5% da produção elétrica do planeta para fazer esse tipo de coisa. Então, existem interesses econômicos gigantescos em propagar a falácia que nós estamos ficando obsoletos. Né? Eu mencionei o meu pai, que foi juiz de direito aqui. Né? Meu pai falava o seguinte, vocês cientistas acham que um dia vai ter um computador que vai substituir advogado, promotor, juiz. E eu falava, não, isso nunca vai acontecer. Ele falava, não vai acontecer porque 90% do direito não está escrito no Código Penal, não está escrito no Código de Processo Penal. Né? O senhor sabe melhor do que eu. Eu assisti os tribunais de júri do meu pai no interior de São Paulo, quando ele foi juiz aqui em Votuporanga, na grande Votuporanguense, né? Que foi um grande time de futebol, que jogava com o Fernandópolis, que era outro grande time. Né? Você ia no júri, 90% era teatro. 90% era o cara tentar influenciar o sistema emocional do júri, não tem nada escrito no Código de Processo Penal. Fazer as áreas do cérebro do júri entrarem... Isso. Tem um caso sensacional. Meu pai foi o juiz 3 vezes desse barato, porque a sentença foi reformada 2 vezes pelo tribunal aqui de São Paulo. Uma mulher que tinha sido abusada pelo marido durante 30 anos. Né? Claro, documentado, os vizinhos sabiam, polícia, BO. Bom, um dia... Esse cara, que era um cara desse tamanho e fazia o diabo com essa pobre senhora, ela vai levar o café na manhã dele, acorda, ele fala, bom dia. Ela, bom dia, pega uma marreta e bum nele, acabou com o cara ali na cama, né? Vai ao júri, em Votuporanga. Imagine a sensação que foi este barato. Primeiro tribunal, ela é absolvida, porque se provou que ela sofria maus tratos de um grau que era, né? Vem aqui para São Paulo, o Tribunal de Justiça reforma a sentença, manda para o júri de novo. Minha mãe, que é escritora, foi assistir o Tribunal do Júri, e evidentemente eu fiquei na sala de fora, lá não podia entrar, mas a porta aberta, ouvindo, absolvida pela 2ª vez. Onde está no Código Penal? Que máquina ia absolver essa mulher? Porque no Código Penal você matou a cristão, você vai para a cadeia. Só que existia Ela foi absolvida por um senso de justiça, por um conjunto de valores. Né? Ou por coisas que são até... não computáveis. Não computáveis. É que me faz... Você entende? Sim, mas deixa... só uma questão que me ocorreu da sua fala. Só deixa eu falar a terceira coisa que a Dona Lígia falou para mim. Sim. Quando todo mundo estiver dizendo a mesma coisa, desconfie. Desconfie. Mas isso que o senhor está me falando me remete aí para um temor de uma outra distopia ou de distopias já redigidas e contadas. Vamos lá.
Nós falamos aqui que há um rebaixamento, digamos assim, a falta de uma palavra mais precisa, mas um encolhimento, ou que seja... Uma readaptação. Uma readaptação do cérebro num padrão abaixo, porque, na verdade, desafios não estão sendo propostos para o cérebro, porque esses desafios estão sendo cumpridos por máquinas, ou sei lá o quê, e, portanto, digamos que esse cérebro está operando abaixo da sua potência em ou daquilo algumas que poderia. funções. Em algumas funções. Outras estão sendo maximizadas. Outras maximizadas. Agora, uma coisa é certa, né? E o senhor já disse também. Quem vai dar o comando para fazer essas descobertas fantásticas sobre o cérebro será sempre o ser humano. Não se vai construir alguma coisa que vá se voltar contra o Criador. Nesse caso, não vai acontecer o mito. Mas então nós estamos falando de 2 níveis de operação de inteligência, e aí eu estou falando de distopia que é de natureza política, então. Não, sim. Numa esfera, mas ela já aqueles que realmente dominam o conjunto dos saberes e tal, e numa outra esfera, cérebros que estão operando numa baixa potência, digamos assim. Como previsto pelo Huxley. Mas no Brave New World. Então, mas em 1984. Eu disse ontem à noite... Nós estamos produzindo uma horda de idiotas, de certa forma. Eu vou repetir o que eu disse ontem à noite. A leitura do George Orwell, 1984, vai ser leitura de Jardim da Infância, porque a distopia que nós estamos produzindo pode ser muito pior. Tá? Porque, veja o que aconteceu no Brexit, na Inglaterra. Hoje você vai lá... Pela primeira vez depois da votação que separou o Reino Unido da Europa, o pessoal caiu em si que a Europa punha mais dinheiro no Reino Unido do que o Reino Unido punha na Europa. E agora várias indústrias fundamentais, logística de alimentos, né, todo o sistema de consumo, a indústria de pesca inglesa está indo para falência porque eles fizeram um tiro no pé. E o pior é que todo mundo sabia, os especialistas advertiam, vai acontecer. Será pior. Eles disseram, não, mas eu quero... Mas o escândalo da Cambridge Analytica, que mostra como aquela votação foi manipulada, é o retrato, é um pequeno preview do que vai acontecer no futuro. E Steve Bannon, aquele pistoleiro... Exatamente. A invasão do Congresso americano, a reprodução tupiniquim nossa aqui, né? Então, todos esses movimentos, eles refletem o que está acontecendo com a mente humana. Então, por exemplo, eu falo isso frequentemente. Onde foi isso? Antes da última eleição americana, quando o Trump fazia um tweet, que não é nem mais Twitter, né? Virou X. Putz, com a criatividade... Eu nem sei como a gente fala X'ar agora, né? X'ter. Não, mas enfim, quando o Trump mandava um tweet, ele atingia instantaneamente... eu chamo de BrainNet, essa sincronização cerebral, né? Ele atingia instantaneamente uma BrainNet maior do que a soma de todos os leitores de todos os meios de mídia americanos. Ou seja, no momento que a mídia ia verificar se era verdade ou não o que ele tinha falado e desmentir se não fosse, não dava mais tempo. Então, mas aí... Já tinha sincronizado milhões de pessoas, tá? Com a visão de mundo do Trump. Né? Então, esse fenômeno, ele não ocorre só a nível do cara como um presidente da República dos Estados Unidos, ele está ocorrendo a todos os níveis. Né? E num momento como ontem, ou anteontem, quando o Estado de São Paulo decide não ter mais livro didático... era a pergunta que eu ia fazer. Você olha, né? Ainda bem que Dona Lígia não está aqui hoje, porque ela teria um infarto só de ler a notícia, né? Porque, primeiro, que o Estado não tem infraestrutura digital. Estão tendo que imprimir os livros digitais. Segundo, em 2019, quando eu estava na Finlândia, a Universidade de Helsinki já anunciou que iam tirar computadores da sala de aula, porque eles tinham visto um efeito negativo no desenvolvimento cognitivo e criativo das crianças da Finlândia. Aí a Suécia foi atrás da Finlândia e começou a fazer a mesma coisa. E nós o quê? Estamos reinventando a roda, indo na direção, sem ter a menor condição de oferecer... Né, serviços digitais para os 10 milhões. Além de não ter condição, não há nenhum estudo que esteja dando suporte a nenhum isso. Projeto nada. De que vai ser melhor absolutamente ou pior. Nada. É só uma questão política. Exato. Mas, nesse sentido, eu nem sei se a gente vai chamar isso mais de política. Porque a política, ela admite ou ela pressupõe a escolha voluntária, democrática, né, por um projeto ou outro. Né? No momento em que você cria milhões de pessoas que não têm condição cognitiva de escolher, porque elas são facilmente enganadas por deepfake, né? Da onde que você vai ter a escolha? A pergunta que eu quero lhe fazer... Né? Então é muito pior que o George Orwell. É sobre escolha.
é sobre escolha. Nós falamos, né? Estudos demonstram, estudos com ressonância, demonstram que o cérebro humano se encontra em maior atividade em descanso do que, por exemplo, resolvendo um problema matemático. E aí, há teorias que defendem que isso decorre do fato da gente pensar em outros seres humanos, o que estaria na base das redes sociais. Ok, nós estamos cada vez mais engajados, passamos parte significativa do nosso tempo olhando o Twitter, o antigo Twitter, o X, né? o Instagram, o Facebook, enfim. Isso é um fato. Agora, o que é que nos convence? Nos seus estudos, o senhor falou do tribunal do júri, né? O que é que realmente leva uma pessoa a agir segundo o pedido de uma outra pessoa? Então, no tribunal do júri, é um bom exemplo. Eu tinha o quê? 12 anos, 13 anos, não estou lembrando a minha idade exata, eu estava ouvindo, não Por que a gente acredita no Trump? Exato. Não, Por que a gente acredita? Eu acho que o tribunal do júri é uma metáfora muito boa, porque o que, na minha modesta opinião, tá? Eu era uma criança, mas em conversando com a minha mãe, que escreveu um conto sobre esse tribunal do júri, né? O que absolveu aquela mulher foi algo que não existe quase mais no mundo atual, foi a empatia humana. Isso. De onde vem a empatia no cérebro? Então, primeiro, deixa eu só te dizer uma coisa. Perdão. A empatia é não computável. Como é que você define um algoritmo de empatia? Como é que você define um algoritmo de intuição? Como é que você define um algoritmo de solidariedade? Não tem uma fórmula. Né? Então, naquele tribunal do júri, aquela mulher foi chamada a depor, o que era raro. Né, de um criminoso, o réu preso em flagrante com a arma do crime, quer dizer, não tinha dúvida que ela cometeu o crime. O depoimento dela foi decisivo, porque ela gerou um grau de empatia pelo que ela tinha passado na vida, que o júri olhou e falou, meu Deus, como é que nós vamos pôr essa mulher na cadeia? Entendeu? Eu não estou nem entrando no debate moral, ético, judicial, eu só estou dizendo o que convenceu as pessoas. Por isso que eu digo, não há como você ter um sistema digital que substitua um advogado, que substitua um cientista, um escritor, um poeta, porque as regras de adesão da empatia humana, da solidariedade, da emoção, da beleza, não são descritíveis por um algoritmo, por uma fórmula matemática. Mas o sistema está tentando forçar a gente a se comportar dessa maneira. Você não vai ter alternativa, você vai ter que escolher branco e preto. Você não vai ter graus de cinza no meio do caminho, né? E essa é a grande tragédia, na minha opinião, que pode se manifestar no futuro. Eu pergunto isso porque eu entrevistei o Chris Willey, que é o rapaz canadense que estava na base científica do Cambridge Analytica. Sei. E ele me disse o seguinte, o modelo que nós criamos é como se nós tivéssemos vários comícios funcionando individualmente. É como se fosse o diabo falando no ouvido de cada uma das pessoas. Ou seja, dizendo aquilo que elas querem ouvir. Sim. Né? Apelando para os instintos mais primitivos. E a rede social permite avançar, levar esse discurso para cada usuário de maneira fracionada isso era previsível, customizada. E foi previsível. Foi previsto, aliás. Essa é a grande questão. Né? Enfim, me parece que os cientistas, ou na neurociência, ou numa corruptela da neurociência, que é a neurolinguística, encontraram um jeito de convencer as pessoas, de criar empatia. Todas essas grandes empresas de tecnologia têm neurocientistas trabalhando nelas. Todas as empresas de videogame de ponta têm neurocientistas estudando como é que você vai manter a criança jogando o mais tempo possível. Isso não há dúvida nenhuma. Isso está acontecendo. Mas para vocês terem uma ideia, para você criar grupos humanos coesos, você precisa de informação. Você precisa de um vírus informacional, como eu gosto de chamar. Uhum. Você gera, a gente chama de fake news, o nome vocês dão como quiser, mas na minha concepção, a informação no mundo moderno virou um vírus. Ela é disseminada à velocidade da luz, pelas redes sociais, pela internet, e ela infecta bilhões de cérebros simultaneamente e apela para as rotinas cerebrais mais primitivas de defesa contra o inimigo, de medo,
imortalidade, medo da morte, medo de você perder tudo que tem, medo dos seus parentes serem atacados. É isso que está acontecendo. Por isso que eu digo que eu sou mais simpático ao Jung, porque eu acho que o Jung foi mais profundo ele não entendia nada de neurociência, não podia, porque não tinha como na época, mas ele teve insights muito interessantes. Eu discordo da visão mística dele, mas essa visão do Quero falar disso também. A visão do consciente coletivo é muito interessante, porque ela é real, mas ela foi amplificada pelo desenvolvimento de métodos de comunicação que funcionam na velocidade da luz e conseguem arregimentar bilhões de pessoas instantaneamente. Antigamente, na pré-história, você só tinha fala para comunicar uma nova ideia, um preconceito, uma nova visão de mundo, e isso demorava tempos para se espalhar, né? Isso foi amplificando, linguagem escrita, livros, e agora ela atingiu o limite. E no limite em que uma pessoa que tem um reconhecimento na sociedade, um presidente de um país, um artista famoso, sei lá, no momento em que ele abrir a boca e soltar um vírus informacional, ele instantaneamente infecta um número absurdo de gente. Isso que o Valfrid está dizendo, cada um fazendo é como se cada um estivesse ouvindo um comício. Mecanismo de entrega, né? Não, e tem uma coisa que veja só, a minha dúvida aí. Não há dúvida de que as redes sociais tornaram o mundo menos tolerante do ponto de vista político, não é? Mais agressivo, menos solidário, menos empático no sentido de me colocar no lugar do outro e tentar sentir, então, as dores do outro. E, mais portanto, irresponsável, porque mais irresponsável. Faz o que quiser e não tem consequências. Os freios morais, de algum modo, né, éticos, eles se perdem com muita facilidade e você tem o tal do comportamento de manada, como as pessoas dizem. A minha questão... Isso são áreas do cérebro que estão sendo acionadas, são áreas do cérebro que estão sendo desligadas, porque há em tudo isso também uma questão que é de valor, que é de querer, de escolha. O que eu quero saber é o seguinte: nasce do cérebro para o mundo, nasce do mundo e vai para o cérebro. É uma relação bionívoca, né? Veja na pandemia. Né? Rapidamente, por que não aconteceu para o bem, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Eu sempre digo que nesse momento do mundo, os nossos objetivos hedônicos superaram até o nosso instinto de sobrevivência, que é a rotina mais fundamental do cérebro humano, né? Você tem a rotina de sobrevivência do indivíduo e você tem o altruísmo, né? Hedônicos que o professor está falando é de obter satisfação e pronto. Obter satisfação, prazeres instantâneos. Prazeres instantâneos. Antigamente que é o like, é o joinha do que você falou. É o reconhecimento social, é você lacrar, né? Nós vivemos hoje no universo dos memes, né? Então, o mundo funciona por memes, é uma coisa muito curiosa. Você ter uma certa profundidade em qualquer debate é virtualmente impossível. Virtualmente, porque pelo nosso uso de redes sociais, né, tudo que a gente usa, a nossa janela de atenção também está sendo constrangida, né? Ela está sendo diminuída dramaticamente. Uma contenção. Então, o que eu notava nas aulas antes da pandemia, nas minhas aulas, é que você não conseguia manter mais os alunos atentos a um raciocínio, a uma ideia. Invariavelmente, o cara partia para o telefone, ou partia para o laptop, né? Porque nos Estados Unidos era permitido os caras terem laptop e telefone na sala de aula. Eu bani. Eu falei, aqui, se quer assistir minha aula, é desligar o telefone, desligar o computador. Se vocês não quiserem, eu não cobro presença, não tenho o menor interesse se vocês vêm ou não, a não ser que vocês queiram ouvir o que eu tenho a dizer e vocês queiram conversar comigo, porque a minha aula é uma conversa, né? E a molecada começou lentamente a deixar os computadores ou fechar, né? Enfim. Mas o que eu tenho notado claramente nesses últimos anos durante a pandemia, por exemplo, tem um fenômeno muito interessante que aconteceu também em Londres. O governo, finalmente, do Boris Johnson percebeu que a coisa era feia e começou a estudar o primeiro lockdown que ocorreu em Londres, né? Nas noites anteriores, a Oxford Street e toda a região onde tem a vida noturna de Londres foi absolutamente entupida de gente, porque eles anteciparam
que as coisas iam ser fechadas e os pubs começaram a ficar, né? E mesmo quando foi decretado o lockdown, um monte de gente não estava conseguindo resistir o fato que não podia ir tomar cerveja à noite. Apesar do cientista-chefe do país, o médico-chefe do país, ir na televisão e falar, é um vírus mortal, é um vírus para não se pegar, para não se ter. E mesmo assim, as pessoas não conseguiam renunciar àquele prazer imediato, porque a sociedade moderna está dizendo para o cérebro, o que vale é o prazer imediato. E o cérebro está dizendo, bom, se é isso que vale, para eu maximizar minha chance de passar o meu DNA e sobreviver, é assim que eu vou me comportar. É assim que eu vou guiar esse indivíduo a definir as suas prioridades. Então, as nossas prioridades límbicas, emocionais, do prazer instantâneo, ficaram mais altas do que o nosso instinto de sobreviver e de ajudar o próximo a sobreviver. Então, isso é uma realidade. E eu vi isso durante a pandemia no mundo todo, né? Inclusive aqui no Brasil, onde, vocês devem lembrar, né? Tinha que voltar ao futebol. Isso. Não tinha vacina. Teve jogador que teve 5 vezes Covid, tá? Teve jogador que tem problemas até hoje, né? Eles não falam, não é aberto, mas, tá? De repente, teve um jogo, não sei se vocês lembram, do Campeonato Paulista, que foi disputado num estádio em Volta Redonda, que tem um hospital na arquibancada. Então, embaixo da arquibancada era um pronto-socorro, um centro de saúde, que era um ambulatório, que estava recebendo o quê? Pacientes de Covid. E o vestiário dos jogadores era um corredor que passava na entrada do hospital. Ele era o Campeonato Paulista, foi ser disputado em Volta Redonda. Qual é a lógica de um barato desse? Mas não podia parar. Um jogo de futebol não podia parar. Não podia parar, não podia fechar templo não religioso. Podia fazer, exato, a maior pandemia em 100 anos. E o que ninguém sabe, muito poucas pessoas sabem, é que na pandemia de 18, de influenza, o pico, que nem o nosso, foi em 18, 19 e no começo de 2020, em 1920. E todo mundo falou, acabou. Carnaval, o pau comeu no carnaval. Nos anos 20 começaram a aparecer doenças degenerativas que ninguém entendia. Ninguém tinha a menor ideia o que era. Eram consequências crônicas do vírus da influenza, que ninguém sabia que era um vírus, né? Ninguém tinha a menor ideia o que era um vírus. Mas como todo mundo viu que a parte aguda tinha abaixado, falaram, tudo bem, não precisamos fazer mais nada. Está acontecendo a mesma coisa agora. E com certeza, exatamente. Nós temos consequências da Covid que estão aparecendo agora, estão sendo descobertas agora. Novamente, Inglaterra, que tem as melhores estatísticas de mortes em excedência junto com o Japão do mundo. 2023, nós estamos em agosto. As mortes em excesso na Inglaterra ainda estão 15, 20% acima do período pré-pandêmico. E não é que agora o cara está morrendo da crise aguda de Covid. O problema crônico que foi causado. Jovens tendo infartes do miocárdio com 30 anos, AVCs em jovens, insuficiência renal aguda, o cara não dura uma semana. Por quê? Porque esse é um vírus que ataca o endotélio, o sistema vascular, ele não é um vírus respiratório só. E nós só prestamos atenção na fase aguda do barato. Né? Então, as lições de 100 anos atrás, ninguém está prestando atenção nelas. Então, o que está fazendo isso? O que faz os gestores esquecerem que tem uma pandemia ainda ocorrendo no mundo? Os valores que foram embutidos de que manter a economia, o superávit primário, a inflação baixa, sei lá o quê, são mais importantes que a sobrevivência da própria espécie. Então, essa é a rotina que, se o Jung tivesse vivo, eu tenho certeza que ele ia falar, tá aí, o inconsciente coletivo está matando a espécie, está criando uma crise existencial, né? Que vai ser muito mais séria e muito mais rápida, na minha opinião, do que a questão climática, por exemplo, que também é seríssima, gravíssima. Mas no momento que você corromper a mente humana a ponto de você criar milhões de zumbis digitais que não se importam mais com a empatia, a solidariedade, a própria sobrevivência, né? Você basicamente comprometeu a essência da nossa espécie. E esse risco a gente corre. Corre, não há dúvida. Não dá para prever, né? Não dá para dizer amanhã, mas tudo que você envolta... E por isso que eu digo que não é nem inteligente nem artificial. O pessoal briga comigo, não, o tiozinho nunca programou. Moçada, eu programo há 40 anos. Eu comecei a programar quando eu tinha 21 anos. Então, Basic, Pascal, Prolog, Lisp, C++, eu trabalhei com tudo isso. Não é essa a questão. A questão é que a inteligência, por definição, é uma propriedade dos organismos. Ela é o que surge quando os organismos entram em contato com o ambiente e com outros organismos. Ela é uma propriedade emergente da matéria orgânica. Não existe inteligência que não seja orgânica, até prova em contrário. E ela não é natural, porque hoje em dia, para esses algoritmos todos funcionarem, todo mundo que está usando aí o telefone aqui,
Tem milhões de seres humanos por trás disso trabalhando, alimentando conteúdo, testando. Ontem saiu uma matéria no Guardian assustadora que Nairobi, no Quênia, se transformou na capital dos curadores de conteúdo de treinamento de sistemas tipo ChatGPT e outras coisas. Esses caras passam 10 a 12 horas por dia lendo conteúdos horrorosos para treinar o algoritmo a barrar isso, para censurar. Então, crimes hediondos, né? Toda sorte de coisas terríveis. E esses trabalhadores que ganham $1,20 por hora começaram a ter distúrbios psiquiátricos. Imagina. Lendo coisas. Você já imaginou você passar 12 horas por dia, continuamente, vendo imagens, filmes e textos de violência nos limites do que o ser humano é capaz de realizar contra crianças, contra mulheres, contra minorias? Deus do céu. Os caras começaram a ter distúrbios psiquiátricos, psicose, paranoia, não conseguiam mais dormir e começaram a ter que ser afastados. E essas empresas famosas aí que produzem todos esses algoritmos subcontratam essas pessoas a preço de banana, menos de preço de banana, para fazer um trabalho, eles se transformarem em escravos mentais de algoritmos. Professor, no ápice da Guerra Fria, se falava em programação cerebral e lavagem cerebral. A desclassificação de documentos da CIA levou ao conhecimento por exemplo, da Operação MKUltra, conduzida por um cientista famoso, ficou famoso, que é o Sidney Gottlieb, com uso de LSD, enfim. Sim. Nós estamos vivendo uma grande programação mental do planeta? Nós estamos vivendo uma experiência de programação mental? Eu acho que nós estamos vivendo uma tentativa. Eu acho que nós estamos testemunhando um grande jogo de poder econômico, claro, como sempre, porque, na realidade, eu vou até fazer uma propaganda. Eu terminei meu livro de ficção científica, que vai sair o ano que vem aqui no Brasil. Que legal. Né? Eu fiz em inglês, mas eu fiz a tradução eu mesmo para o português. E nesse livro... Tem título já, só para a gente saber? Não, eu tenho o título, mas ainda é preliminar, porque se eu falar, o meu editor me mata. Né? Mas eu escrevi esse livro, porque o livro se passa em 2036. O que é o mundo em 2036, tá? Que é logo ali, logo daqui ali, 13 anos. O meu intuito foi esse. É um futuro muito próximo. Então não tem nenhuma loucura, não tem nenhuma, né, vamos sair voando, batendo asa, nada disso. É um livro baseado em ciência de hoje e do que as pessoas que eu conheço, mais sérias nas áreas que eu cobri no livro, prevêem que vai acontecer em 10 anos, 15, tá? E nesse livro eu falo exatamente o que eu acredito que é a verdade hoje. Nós ainda vivemos, porque a história da humanidade, ela é ditada por abstrações mentais que nós criamos e que nós disseminamos como um vírus informacional para sincronizar brainettes. Religiões, visões políticas, visões ideológicas, são todas criações da mente humana, tá? Nenhum passarinho calcula inflação ou déficit primário, nenhum grupo de abelha faz reforma tributária, você entende? São todas criações da mente humana que se transformaram em coisas maiores do que a própria sobrevivência do ser humano, né? E aí nesse livro eu discuto qual seria a abstração humana do momento, do século XXI, né? Nós todos aqui debatemos, né, brigas entre nações, existem guerras, as nações não existem mais. São abstrações mentais que basicamente é só para inglês ver, é só para a gente falar no papel. Quem manda no mundo não são os governos individuais de cada nação. São os grandes trusts econômicos. Você pega 3 ou 4, você pega Vanguard, BlackRock e mais um grande fundo aí. Nós estamos falando de um PIB 10 vezes maior que o PIB do mundo, do PIB dos governos oficiais. São eles que mandam no mundo. São os maiores investidores da Apple, da Microsoft, da Facebook, entendeu? Quer dizer, nós ainda estamos, nós aqui pobres mortais, ainda estamos debatendo as abstrações mentais do século XVIII. Esses caras são tão espertos assim? Não, eles não são espertos, não, pelo contrário. A maioria dos que eu encontrei são bem fraquinhos, mas ao redor da minha carreira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma disputa. Parênteses rápido, bem fraquinhos como inteligência individual. Como inteligência individual, mas não como a BrainNet. Mas tem alguém muito inteligente pensando isso tudo. Não é um ser humano. Pensando os interesses do capitalismo nessa direção. Mas não é um cérebro só. Não é a grande mente do grande irmão do George Orwell. É distribuído também. É distribuído. Mas veja, é o que eu falei. Se você me der 9 bilhões
dinheiro público americano, sem concorrência, sem bidding, e me der todos os melhores engenheiros da NASA, eu também ponho um foguete para Marte. Não tem segredo nenhum, contrato os melhores caras, tenho dinheiro à vontade, não tenho que concorrer com ninguém. Eu monto a SpaceX da vida lá em um lugar muito melhor, monto aqui na base de Alcântara e ponho o foguete lá para subir, entendeu? Mas o problema é como é que se conseguiu os 9 bilhões sem concorrência, tá? Como é que você sucateou a NASA para fazer uma enterprise privada? Então, o que eu quero dizer... Como? Esse aí é outro livro que eu tenho que escrever. Mas no meu livro de ficção, eu escrevi porque você não conseguiria escrever um livro de ciência sobre o que o mundo pode virar. Todo mundo fala, não, mas cadê a sua prova? Eu achei que a ficção científica era o melhor exercício, como o Arthur Clarke, como o Kurt Vonnegut fizeram, para contar a realidade. Me diga uma coisa muito provável, 2036, uma só, que hoje não se que nos chocaria. Não tá dado. E que a gente pode falar, opa, peraí, esse Nicoleles... se eu der esse, eu mato o livro. Mas vamos... Então dá a segunda. Não, porque o livro é muito bacana, eu gostei muito de fazer esse livro, foram 6 anos escrevendo esse livro, e na pandemia, evidentemente, eu consegui... deslanchar. Porque ele demonstra categoricamente, é ficção científica, tá? Mas é baseado em ciência de verdade. Eu consegui recapitular estudos, livros, pensadores esquecidos na história da ciência, que mostram categoricamente a nossa conexão biológica com o planeta Terra. Como o nosso cérebro é influenciado pelo campo magnético da Terra, pelo que existe da configuração natural do planeta. Nós estamos todos conectados entre nós, mas nós também estamos biologicamente conectados com o planeta. E esses estudos foram ignorados, foram deixados de lado e agora eles estão voltando. Em 2036, vou dar uma palhinha então. Vai. Esses estudos vão mostrar categoricamente como nós ignoramos essa conexão com o planeta e como o planeta vai demonstrar categoricamente para nós o que nós vamos pagar de custos sobre isso. Ali, daqui a 15 anos. Tá? O senhor fala, por exemplo, desequilíbrio climático? Não, é muito mais do que o que a gente fala de aquecimento global. São conexões muito mais básicas da nossa biologia com o planeta. Como que a nossa biologia... para chegar onde chegou, o nosso cérebro. Como o desenvolvimento do nosso cérebro está intimamente ligado ao que aconteceu com o planeta Terra nos últimos milhões de anos. Eita, agora fiquei curioso demais. Mas aí isso me leva a uma outra pergunta. O cérebro humano... Sim. É o nosso instrumento mais precioso, físico mais precioso, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez seja um limitador para as nossas consciências. Sim, claro. Porque nós só conseguimos fazer aquilo que o cérebro, esse corpo, esse avatar, nos permite fazer. Tendo estudado o cérebro... Até a aurora, né? Porque quando a aurora apareceu, ela cruzou o limite físico. Ok. Mas, Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, quer dizer, estudando o cérebro como o senhor estudou. Sim. Pergunta simples. Pois não. Já vem. Nós somos consciências eternas ou nós estamos adstritos à finitude do nosso corpo? Para isso, você vai ter que ler o livro de ficção científica. Esse ou é o seja, último capítulo. A gente é capaz de viver para sempre ou nós vamos morrer com o nosso corpo? Bom, que nós vamos morrer é tão certo quanto o Palmeiras é o maior clube da história morrer. Do futebol brasileiro. O corpo definitivamente. Sem dúvida alguma. Sim, mas aquilo que anima o corpo. O cérebro também vai decompor. Não, o cérebro vai decompor, que é um instrumento perceptível que faz com que a nossa alma seja percebida. Exato. Mas a nossa alma consegue transcender a morte do cérebro? A alma não joga no meu time. No meu time a alma está no banco, mas não se esqueçam que o cérebro produz um campo eletromagnético. Uhum. Sabe qual a magnitude do campo eletromagnético do cérebro humano? 1 picotesla. Sabe o que isso quer dizer? Não. É exatamente o valor do campo magnético do Sol no limite do sistema solar. Se você estiver em Plutão, sentado no polo norte de Plutão, pegar um magnetômetro e medir o que o vento solar está te trazendo lá do Sol, bilhões de quilômetros, é 1 picotesla. É exatamente o motor eletromagnético do cérebro humano. Por isso que a gente não tem telepatia, porque é tão pequenininho o campo magnético, né, tão minúsculo que ele não consegue radiar de uma cabeça para outra. Você precisa pôr um chip aqui
magnificar. Eu fiz isso com 2 ratinhos. Eu transmiti o cérebro de um ratinho para o outro ratinho e vice-versa. Coisas simples, coisas super tranquilas, e os ratinhos se comunicaram através do que eu chamei de uma interface cérebro-cérebro, né? Mas nós não conseguimos fazer isso porque a magnitude do nosso campo eletromagnético é muito pequenininho. Então, uma das grandes dádivas do ser humano, nós só estamos aqui porque o nosso cérebro foi influenciado pelo campo magnético da Terra, como toda matéria orgânica, tá? Então, tem um fenômeno... Esse é o centro do seu livro. Ele é uma das pegadas. Uma das pegadas do seu livro. Que eu não posso falar mais uma palavra, senão eu vou ser fuzilado na saída. Demais isso. Então, eu estava conversando com um astrofísico ontem à noite, e eu falei para ele, você mal imagina que a conexão do que você faz, né, a astrofísica com a neurociência, daqui a pouco vai ser publicada. Isso pode ser um amor de salvação, amor de danação? Isso para mim... Isso pode nos salvar? Eu acho que a ciência é uma forma de expressão artística, né? Eu não sou a maioria, minha opinião não é consenso, mas eu não tenho a menor dúvida, essa é a 4ª coisa que Dona Lígia me ensinou, que para ser cientista, primeiro, é a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida, ela dizia para mim, porque você vai ser pago para ser criança o resto da vida. Isso. Aí matou, aí fechou o diagnóstico, né? Jogar bola na rua, vim brincar no quintal de Dona Lígia. Se era para ser pago para você ser o resto da vida fazer isso, tranquilo. Assim, onde no sentido de viver num mundo especulativo. Exato, sem limites. Eu tive o privilégio de pegar a última grande fase do modelo, do business plan americano de ciência, onde o cientista vivia numa bolha. Tá? O mundo lá fora pode acontecer o que acontecer, você está lá, navegando rumo ao horizonte que você definiu, você é o chefe da padaria, você faz o pão que você quer, e você decide quando você, né, solta o pão para o público. Sim. Então, eu consegui viver 35 anos da minha vida sem ter pressões econômicas, pressões por produtividade, nada. Ninguém chegava para mim e falava, amanhã você tem que publicar um paper, que é o que fazem aqui, na Universidade Brasileira. Tá? Agora, me disseram ontem que tem métrica, tem departamentos que põem na parede quantos papers você tem que publicar. Imagina o que vai sair disso. Mas nos Estados Unidos não ficou assim? Não, ele está ficando agora, né? Mas eu não peguei isso. Nenhum chefe de departamento chegou para mim e falou isso. Enquanto o senhor esteve em Duke, o senhor fazia... Eu criei a minha padaria, eu equipei a minha padaria, eu pagava aluguel da padaria para a universidade, eu me pagava, mas eu tinha liberdade para fazer o que eu queria. Esse é o segredo... Quando o senhor dizia que o senhor pagava aluguel, o senhor era um ente privado na universidade? Não, para cada dólar que eu trazia, que eu captava, porque Sim. eu era também o cara que captava... O senhor também captava o dinheiro? Eu dava 56 centavos para a minha universidade. O governo americano foi generoso porque ele pagava a mais. Então, o overhead, né, o custo indireto, administrativo, era 56 centavos por dólar captado. Então, se eu captasse $1 milhão, eu tinha que dar 560 mil dólares para a universidade. Era assim que o modelo da universidade funciona. E eu era o salesman, tá? Eu era o vendedor de sapato da universidade. Obviamente, numa intensa conexão entre o Estado e as empresas e a universidade. As universidades americanas de ponta, Harvard, MIT, Duke, elas só existem porque elas são subsidiadas pelo governo americano através de projetos de pesquisa de grande porte. O americano médio não sabe disso. Mas não é um país em que o Estado não faz nada. Não faz nada? Salário mínimo? Vamos privatizar o uso. Nós estamos em 2023, vou completar agora em janeiro 35 anos nos Estados Unidos, tá? A visão o senhor ainda mora lá? Eu tenho minha residência lá ainda, porque o meu instituto novo que eu estou criando, né, ele vai ter sede nos Estados Unidos, Brasil, Europa e Ásia. Então, agora eu sou o chefe da padaria. Então, depois de 35 anos tendo que fazer esse tipo de transação, né, cada dólar eu dou 56 para o chefe, que não me dá nada em troca, só o espaço e bênção, né? Eu decidi que eu vou fazer o brioche e os 56 centavos vão ficar para mim também, né, para fazer as minhas pesquisas, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer, a 4ª coisa que eu aprendi antes de ser cientista era, e essa visão artística, né, que a minha avó era uma artista, era uma pianista, né, ela sempre dizia para mim, nunca se esqueça de onde você veio e do fato que a ciência não existe para se sustentar a si mesma. Ela existe para melhorar a condição humana.
que mais você precisa ouvir? Nada. Nada, né? Então, e eu tive... E eu fui virar advogado. Não, a minha família inteira é advogados. Eu cresci no meio dos advogados. Meu pai nunca entendeu minhas opções, mas eu dizia sempre para o meu pai, veja bem, minha avó falou para mim que eu vou ser pai para ser criança, que eu vou fazer algo que pode mudar a vida das pessoas. E ninguém vai se intrometer no meu caminho porque eu sou o dono da padaria, entendeu? E eu tive essa sorte, No momento que eu notei que isso ia acabar, e vai acabar, já está acabando nos Estados Unidos, vai virar que nem aqui, eu falei, não é mais para mim, entendeu? Eu vou fazer o meu barato. Professor, a nossa conversa não é, e não que ela devesse, porque não é um dever moral, eu não acho ser otimista ou pessimista categorias morais. Não. A nossa conversa não é tão otimista. Ou existe um horizonte otimista a despeito de dificuldades que a gente atravessa? E se não for otimista, não tem nenhum problema, porque eu não sou tanto assim. Na realidade, eu diria que só o fato de nós estarmos conversando sobre isso nesse momento é a fonte do meu otimismo. Eu só quero saber, porque eu vou aumentar a dose de Martini por mês. Para não chegar em 2036, né? Não. Chega em 2036. Não, mas eu bebo. Não se preocupe. Pode tomar o seu Martini, não tem problema nenhum. Não, mas eu acho que, como cientista, né, o otimismo não vem do hype, não vem do marketing. O otimismo vem do realismo. Eu nunca deixei de acreditar na condição humana, porque senão eu desistia de ser cientista. Para que catso eu vou ficar perdendo meu tempo, né, para tentar fazer algo, para melhorar algo que não existe mais? Tem um limite para dar murro em ponta de faca, apesar que fazer ciência no Brasil é a descrição mais precisa de dar murro em ponta de faca do que eu já encontrei na minha vida, né? Quando eu fui fazer o Instituto no Rio Grande do Norte, como voluntário, nunca recebi um tostão, é um dos maiores projetos de infraestrutura científica, porque a ciência como agente de transformação social, é o nosso lema, né? Eu recebi ameaça de morte. Eu nunca entendi a lógica desse barato, entendeu? Porque eu fui para o Rio Grande do Norte, não foi para ser político, para ganhar dinheiro, para fazer nada. Eu fui por uma visão filosófica de que você tinha que provar que o talento humano, científico, artístico existe em qualquer canto do Brasil. Que você pode despencar em qualquer vizinhança de qualquer cidade brasileira e você vai ter crianças... Com capacidade de se Santos transformar... Dumont, eu sempre falo isso, os Santos Dumont estão lá, falta aeroporto, entendeu? Falta para o aeroporto para o cara decolar. E eu vi isso. Por 10 anos, nós tivemos um programa educacional científico no turno oposto da escola pública para 11 mil crianças, 1.500 nos últimos 2 anos por ano, e essas crianças da periferia da cidade natal, em Macaíba, que depois um dia nós podemos conversar o que é Macaíba, era Macaíba, né? Agora não. Essas crianças passaram a entrar nas melhores universidades federais do Brasil, essas crianças saíram do Brasil para fazer doutorado, essas crianças estão na Harvard, essas crianças estão em qualquer lugar do mundo, porque a elas foi dado o aeroporto. De repente, do nada. Mas eu sou otimista, eu só queria terminar isso. Sim. Essas crianças me dão otimismo. Elas me deram otimismo crônico. Por quê? Porque eu vi que se você que nasceu no meio de lugar nenhum, né, na área rural do Rio Grande do Norte, vai fazer astrofísica na Harvard, depois de alguns anos fazendo um curso de iniciação científica no seu estado, não há como você não ser otimista. O problema é que ser otimista no Brasil é um preço alto, né? Porque você é taxado de todos os epitetos negativos, né? Quando você fala que você faz algo pelo Brasil, que você acredita no Brasil, eu me lembro da frase do Einstein para o Oppenheimer, né? Que a gente estava conversando antes de começar o programa. O Einstein virou para o Oppenheimer e falou: o problema do Oppenheimer é que ele é apaixonado por uma mulher maravilhosa que não corresponde ao amor que é o governo dos Estados Unidos. Às vezes o Brasil me parece essa mulher maravilhosa, sabe? O Santos Dumont sofreu disso, grandes cientistas brasileiros, grandes artistas, Tom Jobim, sofrendo do mesmo problema, que eu acho que eu sofro também, de ser apaixonadíssimo por essa mulher maravilhosa, que às vezes não dá muita bola para o seu amor, entendeu? Sim. Então, eu acho que se o Brasil, enquanto nação, se desse conta do talento humano que nós temos, da matéria-prima que nós temos, ninguém teria como competir com o Brasil. O problema é que os intermediários são difíceis aqui. Né? Só lembrando de uma cena do filme, do Oppenheimer, de 3 horas e 10, o Oppenheimer vai falar com o presidente Truman, né? Dizendo que ele sentia que as mãos dele estavam sujas de sangue. E aí o Truman
olha para ele e fala assim, você acha que alguém está preocupado com quem inventou a bomba? Lá em Hiroshima e Nagasaki, eles estão preocupados com quem jogou a bomba. E quem jogou a bomba fui eu. Aí ele tira o lenço do paletó e fala assim, enxuga suas lágrimas. E não me traga mais esse menino chorão aqui. Não. E aí a pergunta, os cientistas são maravilhosos. Nem todos, né? Não, mas a ciência é maravilhosa. A ciência, sim. Mas ela é indefesa diante de um manejo político e de um manejo econômico, né? Um dia, daqui a 40 anos, eu vou escrever um livro da minha experiência no Comitê de Combate ao Coronavírus do Brasil. É muito parecido com a discussão do Oppenheimer com o Truman. Uhum. Eu passei por isso na pele. Eu sonho com isso ainda. Porque eu fiz uma coisa, como voluntário, tá, novamente, porque as pessoas acham que eu ganhei dinheiro, eu trabalhei de graça. Eu larguei minha vida durante um ano, 24 horas, 7, para ser o co-coordenador desse comitê, fazendo ciência de guerra. Né? Porque você tinha que discutir em 24 horas o que você ia soltar como recomendação para 9 governadores tomarem decisões. E eu vivi vários desses diálogos. E um dia eu vou publicá-los para o histórico, para o registro histórico. Não agora, mas daqui a alguns anos, porque vale a pena a sociedade brasileira saber como que funcionou a relação com os cientistas. Eram 200 cientistas voluntários. Foi o maior comitê científico do Brasil. Ele influenciou comitês na América Central, na América do Sul. Nós passávamos nossas diretrizes para o Panamá, para a Colômbia, para a Venezuela, para países que pediam ajuda, Argentina, né? Professor, é certo que cientistas têm ideologia, também como qualquer... E time de futebol. Time de futebol, alguns até palmeirenses. Exato. Alguns estão errados, né? Tão errado que eles são palmeirenses. A minha pergunta é, em alguma medida, veja só, que possa influenciar escolhas, evidentemente sim, mas a ideologia pode influenciar o modo dele enxergar as coisas, mas muda a objetividade dele, não a escolha ideológica dele. Não, eu só aquilo que ele enxerga. Só queria completar uma coisinha. Como eu sou da Bela Vista, nasci aqui, né, no canto, na minha interação com o presidente Truman, que não é o presidente do Brasil, eram outros políticos, eu devolvi o lenço. Claro. Tá? E eu cheguei, enxugue você as suas mãos, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Estão sujas de sangue, entendeu? E eu paguei um preço muito alto por isso. E não me arrependo em nenhum momento de ter batido de frente, sim, tá? Foi muito porque bem. fui... E é a resposta, eu estou falando isso para entrar na sua resposta. Todo ser humano vive num combate contínuo entre a sua subjetividade, das suas escolhas subjetivas, e a sua objetividade profissional, né, da sua vida. Esse é um embate que nós nunca vamos nos livrar por causa do cérebro que cada um de nós tem, né, por causa da biologia que rege o nosso cérebro. Mas existem coisas, existem linhas no chão que são intransponíveis, né, e isso eu aprendi na ciência, entre outras coisas, né. E o Oppenheimer passou por um dilema moral tremendo. E grandes cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan, o resto da vida se questionaram, inclusive o próprio Einstein. 210 pessoas mortas. Mortas e a maioria deles de câncer. Sim. Porque eles foram... Direto, imediatamente, e o que é vários pior. anos depois, o Richard Feynman, que foi o maior físico americano do século XX, morreu de um câncer, provavelmente em consequência da contaminação com urânio, né? Mas essa é uma pergunta muito importante, porque quando você está no laboratório e você está vendo pela primeira vez algo que ninguém jamais viu, como que eu tive o privilégio algumas vezes na minha vida de escutar uma sinfonia neural que ninguém nunca jamais tinha ouvido, honestamente, tudo o resto desaparece. É como se você tivesse um microscópio que vira um telescópio focado naquilo que você está vendo pela primeira vez, porque você interrogou a natureza e a natureza te deu o privilégio de ouvir algo que ninguém nunca viu. Aí todas essas abstrações mentais que são tão importantes para a nossa vida, opções ideológicas, políticas, econômicas, time de futebol, tudo isso desaparece. Existem as coisas que não são opções. Então, vamos pegar orientação sexual, por exemplo. Sim. Ela está escondida, seja hétero, seja de qualquer natureza, ela está escondida na comunicação de neurônios
e jamais se saberá ou já se sabe? Como é que é? Eu não tenho resposta. Eu acho que ninguém tem essa resposta. Muita gente achou que tinha resposta nos anos 90, começou a surgir uma série de estudos... Isso, de áreas do cérebro maior ou menor. Mas isso não é minha área, tá? Eu não estudei isso profundamente, mas o meu feeling, né? O cientista tem muito gut feeling, muito de ciência decidido pela... Intuição. Que nem medicina, né? Que nem advocacia. Intuição. Você tem uma intuição, você viu tanta coisa, que aí um cara te dá uma ideia, você fala, não, essa ideia é genial. Aí o cara fala, não, é isso aqui, vai torcer pro Corinthians? Não funciona. Então você tem aquela intuição que não leva a nada, né? Então, eu não poderia dizer com algo inteligente sobre isso, porque eu não estudei isso a fundo. Mas eu acredito que não seja por aí. Não vai ser o aumento de uma área, o aumento de um circuito. É uma coisa muito mais complexa, né? Como outros comportamentos humanos, né? Que na realidade, eu também no Brasil tive uma coisa muito interessante. Em 2010, na campanha eleitoral de 2010, a presidenta Dilma fez um pronunciamento e um outro candidato do outro partido a presidente falou que ela estava propagando visões a favor do aborto e a favor do casamento gay. E eu tinha uma amiga, muito amiga minha, uma jornalista, que me pediu para escrever um artigo, e eu escrevi um artigo para o site dele, o Viu Mundo, onde eu defendia o direito de qualquer amor ser expresso, independente de qualquer preconceito, qualquer ditame, né? Se você tem duas pessoas que se amam, quem sou eu? Aliás, essa é uma outra grande pergunta, quem é o sistema, né, público estatal? Por que nos importa tanto a orientação sexual das pessoas? Porque nós ficamos tão abalados, né, né, o casamento homoafetivo, qual é o drama? Eu não sinto nunca me perdi um momento da minha vida. Pensando nisso. Não, preocupado tendo com isso. qualquer preocupação, né, com isso. E eu tinha sido eleito, naquele instante, naquela semana, eu tinha sido eleito para a Academia do Vaticano. Eu fui indicado por Stephen Hawking e fui eleito e estou em Natal, recebo um telefonema do Monsenhor, estou esquecendo o nome dele, o presidente da academia, que eu pensei que era um trote, né? O cara me liga, não, nós estamos aqui, o Papa vai mandar uma carta. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu pensei que era um amigo americano meu, né? Porque o cara tinha um sotaque inglês, e esse amigo meu é da Inglaterra. Eu falei, não, pô, John, para com isso. Desde quando eles vão... Né? Não sou o seu amigo John, é aqui o Monsenhor, tal, do Vaticano. Bom, e você, quando você é eleito para... É a Academia de Ciência mais antiga do mundo. Se chama Academia dos Linces, né? Criada no século XVII, antes da francesa, né? Eu sou membro da francesa e tinha sido eleito no mesmo ano. Bom, você janta com o Papa na Capela Sistina para receber o seu anel, o emblema do lince. Com Deus e o Adão lá. Com Adão e Deus. Eu falei, veja, eu quero esclarecer para o senhor que o seu chefe e eu temos uma relação perfeita. Ele não acredita em mim, eu não acredito nele. Ele falou, não precisa, o chefe aceita você assim mesmo. Ótimo. Bom, publico meu artigozinho lá defendendo, né, o direito das pessoas optarem e dizendo, como homem branco brasileiro, eu não tenho nada a dizer sobre o direito das mulheres escolher o que elas querem fazer com o seu próprio corpo. Né? Eu vi muitas crianças morrendo, adolescentes, 15, 14 anos, no Hospital das Clínicas, quando eu fui aluno da medicina aqui, por abortos clandestinos, morrendo de infecção, na flor da idade, porque não tinham com quem falar, com quem pedir socorro, pedir ajuda. Quem sou eu para dar uma... Né? Bom, publiquei esse artigo. Esse artigo foi capturado por uma organização de extrema-direita religiosa do Brasil, foi mandado para 30 mil sites de extrema-direita religiosa nos Estados Unidos. Eu tive que ter proteção armada no meu laboratório para andar na Duke University e não pude tomar posse na Academia do Vaticano. Porque o Papa, à época, Ratzinger, né, mandou um emissário, o bispo da Carolina do Norte foi me visitar no meu laboratório. Imagina, eu estou no laboratório, na universidade, e entra um cara totalmente vestido a caráter, com aquela mitra, né, com uma carta do Papa, dizendo para mim se eu renunciasse à autoria do artigo, não tinha problema, eu jantava com o Papa, mas se eu não renunciasse, eu não podia tomar posse, eu ia ficar no limbo. Eu falei, o limbo é um lugar legal, eu tenho boas referências do limbo, porque o artigo é meu,
Fui eu que escrevi, você pode esquecer. Eu sou torcedor do Palmeiras, da Bela Vista, eu sou o espírito porco manifesto em carne e osso. Sim. Eu não renuncio ao que eu escrevi. O cérebro de um radical religioso, de um extremista religioso, não sei se já foi feito, mas assim, vamos lá. Ou então, que merecia fazer, merecia. eu intuo que se fizesse uma imagem do cérebro de um agnóstico, de um fanático religioso, em que áreas do cérebro há diferenças visíveis? O problema é que são muitas. São muitas. Voltamos àquele negócio de não ter... Não é um mosaico. Departamento. Não é um departamento do eu sou um idiota. Não tem. Não tem. Não tem. O que se encontrou foram ativações, padrões de... Veja, é uma abstração, certo? Isso, sim. É uma abstração que domina a sua vida. Sim. Como outras, não é a única, tá? E existem áreas do cérebro que a gente sabe que estão envolvidas na geração de abstrações mentais como essa. E o que eles viram foi uma ativação excessiva de vários desses circuitos. Mas eles não conseguiram dizer, olha, eu vou cravar que esse cidadão vai ser isso ou aquilo, entendeu? Isso me seja uma pergunta, talvez a gente possa depois terminar. Para concluir, vamos lá. Essa diversidade cerebral, Sim. né, ela é boa, não é? Claro. Toda a diversidade é bem-vinda. Ter idiotas, ou seja, ter gente... Poderiam ter menos, né? ter gente idiota, que é idiota por conta da sua conformação cerebral? Claro, sem dúvida. É bom ou ruim? E no futuro não... Depende. A ciência será capaz de diminuir a quantidade de idiotas? Olha, se a ciência fizer isso... Idiota que o Valfredo está falando, porque pode ter gente enroscando, não é idiota clínico, no sentido... Não, é que o professor fez menção... Ideológico. Pessoas... Não, veja, nós tivemos essa semana nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, um hearing do Congresso, uma CPI, sobre a possibilidade do governo americano estar escondendo dados de extraterrestres. Isso. Eu não sei se vocês assistiram 5 minutos, eu assisti uns 10 minutos. Eu não assisti, eu vi... Olha, eu moro nesse país há 35 anos, tá? Eu já vi de tudo lá. Eu já vi o George Bush Jr., já vi o Trump, eu sobrevivi a coisa, eu já dei uma palestra junto com o Bill Clinton, no bastidor do teatro, eu ia entrar na palestra, o Bill Clinton contando piadas não muito católicas. Quando me anunciaram para entrar, ele falou, você é cientista? Eu falei, sou. Meu Deus, me perdoe. Eu entrei para dar minha palestra depois de ficar ouvindo um monte Aí ele falou, não, sou palmeirense, não tem problema. Mas enfim, essa CPI dos extraterrestres bateu qualquer recorde. De loucura. Porque o pior não foi o depoimento do cristão, foram as perguntas. Sim. Que os caras liam. Não sei se vocês repararam. Os caras não conseguiam decorar as perguntas. Elas eram tão fora de propósito. Você está falando de representantes na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América. E eu não conseguia. Aí eu liguei para minha secretária, lá nos Estados Unidos, e perguntei, Susan, você assistiu? Ele falou, assisti. Ela falou para mim, posso perguntar uma coisa? Eu falei, claro. Como que a gente consegue cidadania no Brasil? Porque eu estou pronta para sair daqui. Né? Porque não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Parou o país. Parou o país. E se você olhar no Twitter, não sei se vocês repararam, começou a surgir perfil de todas as galáxias do mundo, dizendo, olha, estou chegando, sou eu, fui eu que falei com o cara, fui eu que... Na sua opinião, estamos cá dentro de nós e pronto na Terra, ou de algum modo o senhor acha que há alguma forma de inteligência? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eles não chegaram aqui. E vai ser difícil pelas distâncias, pela... Eu tenho certeza que não tem. Lá na área 54 não tem nenhum ET. Eu não acho que a área 54... Veja... Eu já passei de carro na frente. Não, eu já fui lá. O senhor não acredita que tem um monte de cadáver de ET escondido ali, mas... Não entrei, eu já passei também. Mas, eu fui em lugares muito... Classified do governo americano para dar palestras. Eu tenho histórias que um dia que se eu puder contar... serão sensacionais. Só uma coisa que eu preciso contar, porque a pessoa vai rir. Eu dando uma palestra sobre interface air-máquina numa agência do governo americano. Depois de mim, vem um coronel do exército americano para falar de um plano estratégico de defesa. Isso foi na época das Torres Gêmeas, estava aquela paranoia total. E eu ia falar depois do cara, de novo. Eu ia finalizar a minha apresentação, né? E o cara chega assim e fala, não, eu vou mostrar para vocês nossos planos novos de inteligência. Era uma reunião classificada, você tinha que ter, todo...
E o cara fala, não, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, como nós invadiríamos grandes cidades do mundo com novas técnicas das Forças Armadas. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Eu sentado e o John Shape, meu ex-orientador, pelo amor de Deus, não abra a boca. O cara vai lá mostrando, nós vamos invadir aqui, nós vamos pegar essa ponte aqui, pá. Eu ouvindo aquilo, né? Eu era o cara que ia fechar o Congresso. Eu chego lá e falo, bom, eu ia falar sobre a minha pesquisa, mas como o coronel acabou de mostrar um plano para invadir a minha cidade natal, a plateia inteira ficou em silêncio, né? Eu vou dar uma ideia para economizar dinheiro do taxpayer americano. Nada desses drones, bombardear a ponte na Marginal Pinheiros, fechar o Porto de Congonhas. Eu morei lá do lado, todo mundo, né? Todo mundo petrificado. Eu falei, veja bem, para economizar grana, vocês têm que ir lá no carnaval. Ninguém vai ligar. Vão dar para vocês. Se não for no carnaval, vai na final do Campeonato Brasileiro. Vai estar todo mundo assistindo televisão. Vocês entram, os caras vão te dar cerveja, churrasco, vocês vão sentar na mesa. Depois vocês discutem o que vocês fazem com a cidade. Para que perder esse tempo, esse dinheiro todo? Quando eu terminei, mas foi uma ovação no auditório, porque todo mundo achou que eu ia xingar, que eu ia falar o diabo, go home Yankees, né? Falei, não, moçada, vocês estão perdendo uma grana planejando tudo isso. Não é assim que a gente funciona lá. Não é assim que a gente funciona lá, né? Aí quando eu estou saindo do auditório, o coronel vem do meu lado, você destruiu todos os meus planos. Muito bom. Estamos terminando, queria lhe passar a palavra para o senhor encerrar. Poderemos ficar horas a fio aqui, uma baita conversa. Foi muito legal. Agradecendo já, e o senhor encerra para nós, por favor. Não, muito obrigado, é um prazer enorme. Desculpe cruzar o tempo aí demais. Não cruzou em nada, foi maravilhoso. Mas foi um enorme prazer e muito obrigado pelo convite. E faremos outros. A gente termina aqui dando as mãos, os três. Um aperto triplo. Obrigado, professor. Gostou? Dá like aí, se inscreva no canal, pra gente é importante. Como eu brinco sempre, se você fizer isso é bom pro canal, mas a gente continua de qualquer maneira. E nós vamos ter uma satisfação hedônica. Hedônica. Obrigado, professor.